Nós vamos começar agora o capítulo 10, que trata de colunas, e nesse capítulo vai acontecer uma coisa um pouco diferente do que nós vimos nos demais. A carga matemática que nós temos aqui, ela é relativamente significativa para que nós possamos adentrar na descrição e derivação dos conhecimentos e das propostas teóricas que são elaboradas nesse capítulo. Então, por isso, o que eu vou fazer em alguns pontos é uma pausa na teoria que nós estamos desenvolvendo, apresentar de forma resumida os argumentos matemáticos que nós vamos usar e depois retomar a resolução dos nossos problemas. Nesse primeiro momento, que nós vamos tratar aqui das colunas e elaborar a teoria necessária, como nós temos feito nos demais capítulos, é válido relembrar os 3 conceitos que eu apresentei para vocês no início da disciplina de resistência 2. E lá eu creio que fiz um comentário sobre a diferença que alguns livros têm o grande tema, né, o nome dele como Mecânica dos Materiais, e outros livros chamam-se Resistência dos Materiais. O termo Mecânica dos Materiais é melhor porque ele abrange 3 grandes áreas, que são aquelas que tratam da resistência, da rigidez e da estabilidade. Quando nós falamos de resistência dos materiais, de forma prática, todo mundo entende que nós estamos tratando dessas coisas, mas se nós quisermos ser muito específicos, na verdade a mecânica dos materiais é quem trata de 3 características em relação aos materiais. Então lembrem-se que a resistência está relacionada com suporte de carga sem rompimento, e, basicamente, esse é o tema tratado do capítulo 1 até o capítulo 8. Agora, né, no capítulo 9 e 10, nós começamos a pensar de forma mais específica em deflexão ou deformação. É lógico que, ao longo desses capítulos, nós tratamos também de deformações e deflexões, mas de um modo muito local. O que vai ser mais evidente agora é que eu falo da rigidez e da ausência ou presença de deflexão nesse sentido aqui, né? A deflexão que nós estamos tratando é uma deflexão ampla da minha estrutura. E, de um modo geral, se vocês analisarem bem, nós utilizávamos o termo de deformação, porque, na verdade, a mecânica dos materiais trata dos corpos deformáveis, e nós fazíamos isso sem efetivamente fazer uma análise real do que essa deformação representava no material. Então, nesse capítulo, que, na verdade, esses capítulos agora, 9 e 10, né, agora estamos no 10, nós vamos novamente tratar dessas temáticas de deflexão, com um adendo, porque agora nós vamos falar de estabilidade também. Então, nós vamos analisar se as estruturas suportam os carregamentos que são impostos a elas, de modo que elas não apresentem nenhuma curvatura, que nós vamos chamar a partir desse momento de flambagem. Então, as estruturas que nós vamos analisar, de modo geral, nós temos a esperança que elas não vão, ou que elas vão resistir, na verdade, à flambagem. Então, dessa forma, o que nós vamos fazer nesse capítulo a princípio, né, vai ser analisar a estabilidade de estruturas
e a capacidade de suportar essas cargas sem modificação extrema da configuração original. Então, a capacidade de suporte de cargas e a ausência de modificação extrema da configuração original. Talvez não tenha ficado muito interessante, eu vou modificar a posição desse termo aqui para cá. Ou melhor, vou modificar o termo. Então, esses aqui serão os nossos objetivos. Então, visto isso, começamos com a instabilidade de estruturas. O que acontece aqui? Nós temos aqui ao lado uma representação do que é um pilar ou uma coluna. E aí tem uma discussão, né, entre a diferença entre pilares e colunas. Eu creio que não é tão relevante para nós realizar essa discussão, mas de um modo geral, o termo mais comum e mais aplicado para nós vai ser o termo pilar. As colunas, em muitas situações, elas são consideradas, né, como elementos de seção transversal, que ela é circular, mas, de modo geral, nós não vamos fazer essa distinção e vamos tratar aqui pilares e colunas como se fossem exatamente o mesmo tipo de elemento. Então, nessa primeira discussão, na verdade, antes disso, né, vamos pensar no seguinte: eu tenho várias possibilidades de apoios nas minhas estruturas, e nos pilares isso não vai ser diferente. Então, eu tenho aqui um pilar que ele pode ser biapoiado, pode ser engastado, pode ser biengastado, pode ser muitas coisas. E nesse primeiro momento nós vamos considerar ele neste formato aqui, com dois apoios e com um ponto C, no qual eu tenho aqui uma mola, que é uma mola de torção. Então, eu tenho aqui um pilar ou uma coluna AB, que é biarticulada. Além disso, eu tenho nela uma força P concentrada, e não só concentrada, mas concentrada e centrada. Então, ela está localizada exatamente no centróide da seção transversal. E, em função disso, nós vamos considerar duas coisas. A primeira é que a tensão P sobre A, ela é menor do que a tensão admissível.
Então, essa tensão não ultrapassa a tensão admissível. Além disso, a deformação, ela também pode ser avaliado por meio daquela expressão que nós derivamos há um bom tempo, que é o PL sobre AE. Além disso, existe aqui a possibilidade de flambagem. Afinal, é uma estrutura que está com seu eixo vertical e nós não podemos, a princípio, garantir que não existe essa possibilidade. O que nós vamos fazer nesse primeiro momento é construir um modelo, e esse modelo é um modelo composto por duas barras. Então, um modelo de duas barras. São elas AC e BC. Qual é a utilidade disso? Quando eu tenho uma barra, ou melhor, quando eu tenho duas barras que elas se encontram num ponto aí, no caso ponto C, elas têm a possibilidade de movimentação. E quem controla essa movimentação, neste caso aqui, desse modelo, é uma mola, que é a mola de torção, que está dada aqui no nosso desenho à esquerda. Então eu tenho aqui a minha barra, na verdade é basicamente o mesmo desenho, só que agora eu retirei os apoios, e substituí por uma carga aqui. Então eu tenho uma barra AC, a barra BC, e o que liga essas duas barras aqui é a mola, que é a mola de torção. É interessante lembrar que uma mola de torção ela pode ser associada com o momento, mas logo nós vamos escrever essa expressão. Então, o que ocorre aqui? Quando eu tenho deslocamento de C, nós conseguimos perceber aí que ocorre uma variação delta-teta. Então, com o deslocamento de C, obtemos o delta-teta. E antes de prosseguir, observem que nós vamos fazer uma avaliação de equilíbrio. Então eu vou colocar aqui que nós temos possibilidades de equilíbrio. E essas possibilidades são 3, na verdade, mas eu vou colocar 2. Então eu tenho o equilíbrio estável, eu tenho o equilíbrio instável, e eu também tenho um equilíbrio que é como se fosse neutro, mas às vezes a gente pode considerar ele dentro do instável, porque esse neutro, de certa forma, é instável. Então, num equilíbrio estável, geralmente a gente tem um exemplo de uma bolinha em uma montanha, Vou fazer outro desse, que é mais ou menos isso aqui. Então, se a bolinha está aqui, ela pode cair para qualquer um dos dois lados, O equilíbrio neutro seria se ela estivesse aqui num ponto exatamente no meio, que ela não cai nem para a esquerda nem para a direita. Mas existe a possibilidade. Então, seria o equilíbrio instável. E o equilíbrio estável seria a bolinha aqui, no vale, porque ela vai tender a ficar nesse ponto aqui. Mesmo que ela suba, ela tende a descer de volta, independente da direção que nós tomamos aqui. Eu não vou deixar esse desenho aqui não, e isso foi só para ilustrar a nossa ideia. Então, a partir desta situação, nós vamos começar a
a nossa análise, que é a análise do equilíbrio. Então, observem que nós temos ali duas cargas, né? Eu vou fazer um corte na estrutura e vou avaliar a estrutura do ponto A até o ponto C. Isso é útil porque nesse intervalo é um intervalo no qual eu tenho aqui a minha estrutura. Vamos colocar de forma equivalente, né? Se nós olharmos aqui para essa imagem, observem que eu tenho aqui a mola, além da mola, na sua parte de baixo eu tenho uma carga P', centrada, e na parte de cima eu tenho a carga P, também centrada. Os ângulos de AC, BC, ambos são Δθ e são iguais. Além disso, os comprimentos BC e AC são L sobre 2, que também são iguais. Então eu tenho uma simetria na minha estrutura, na qual, no ponto C, eu tenho uma mola que é a mola de torção. Então, é bastante relevante. Nós percebemos que essa estrutura, basicamente, ela é uma estrutura simétrica. Então, isso facilita bastante a nossa análise e, consequentemente, os cálculos que nós vamos fazer para a análise do equilíbrio estático dessa estrutura aqui.